Treinar a panturrilha com o joelho estendido ou com o joelho flexionado tem alguma diferença? Será que só com o joelho estendido é que os gastrocnêmios de fato são desenvolvidos? É sobre isso que nós falaremos hoje. Então você aí que quer desenvolver panturrilha ou você que prescreve exercícios para que o seu aluno desenvolva a panturrilha, esse é um tema importante. Vamos lá? Ó, eu não gosto muito dessa revista, tá? Já começando, que nem de longe é uma das melhores revistas que nós temos, mas esse é, se eu não me engano, o único estudo que nós temos avaliando de fato a hipertrofia dos gastrocnêmios entre o joelho estendido ou, na verdade, o joelho estendido, né? Ou o joelho flexionado. Nós temos outros estudos avaliando ativação, mas a hipertrofia, de fato, esse daqui é um dos únicos que nós temos. Então, falaremos sobre ele. O estudo já começa falando sobre o tríceps sural, né? O que eu falei sobre a panturrilha aqui é uma forma um pouco mais vulgar, digamos assim, coloquial, de falar sobre o tríceps sural, que é formado por gastrocnêmio lateral, gastrocnêmio medial e o sóleo. Então nós temos esses três músculos que formam o tríceps sural, que nós conhecemos de forma mais popular, né, como panturrilha. E logo na introdução, ele cita que quando o joelho está estendido, os gastrocnêmios estão em uma posição um pouco mais alongada em relação a quando os joelhos estão flexionados. Aqui tem um ponto importante. Os estudos que vão avaliar o comprimento do sarcômero, de fato, não afirmam que todo músculo está em uma posição mais alongada ou uma posição mais encurtada. Nós temos em um músculo diversos sarcômeros que alguns deles podem se encontrar em uma posição mais encurtada e outros num posicionamento mais alongado. Então falar que todo músculo está um pouco mais alongado ou um pouco mais encurtado, isso é um erro. Tá? Então, alguns sarcômeros podem estar um pouco mais alongados, outros sarcômeros podem estar mais encurtados e assim por diante, mas todo músculo, citar isso como para todo músculo é um erro. Mas ele cita, né, aqui, segundo a dissertação, que com o joelho mais estendido, os gastrocnêmios se encontrariam em uma posição um pouco mais alongada, então o gastrocnêmio lateral e medial, e ele também tenta fundamentar a lógica de que alguns músculos se beneficiariam pelo treinamento em uma posição em que determinados sarcômeros estão um pouco mais alongados. Daí ele cita o tríceps, por exemplo, né? A cabeça longa do tríceps. Na verdade, não só a cabeça longa eles encontraram no tríceps overhead, nós temos também as outras porções no estudo do Mael, que foi um estudo que ficou bem famoso, e ele cita aqui na introdução. Então, pensando nisso, juntando a lógica, né, de que determinados músculos poderiam se beneficiar de um treinamento em que determinados sarcômeros estão em uma posição um pouco mais alongada, e juntando a informação que talvez os gastrocnêmios fiquem, em determinados sarcômeros, fiquem em uma posição um pouco mais alongada com o joelho estendido, muito bem, talvez então ele traz aqui a hipótese de que com o joelho estendido, trabalhar com o joelho estendido faria com que a hipertrofia dos gastrocnêmios fosse maior. Eu tenho meus poréns aqui, já falei isso em outros vídeos, muitos dos estudos, na verdade, que são utilizados para falar sobre o músculo ser treinado em uma posição mais alongada, são estudos que não medem. Desculpa aqui, tá, pessoal? Tô um pouco gripado hoje. Então, às vezes, fica um pouquinho difícil de falar. Mas são estudos que não medem, de fato, o comprimento do sarcômero. Eles avaliam determinada posição articular. Por exemplo, os isquiotibiais, eles estarão um pouco mais alongados quando o quadril está flexionado. Então eles avaliam determinada posição articular, ou então, por exemplo, o reto femoral, ele vai estar mais alongado ou mais encurtado de acordo com o ângulo de flexão do quadril. Eles avaliam esse posicionamento articular e, através do posicionamento articular, eles supõem um determinado nível de alongamento e encurtamento da musculatura, sendo que não é assim que isso precisa ser feito. É necessário avaliar de fato o sarcômero, é necessário avaliar qual é o posicionamento do sarcômero, e isso nós temos apenas alguns estudos que de fato fazem, que vão lá e fazem biópsia para medir. Muitos desses estudos são realizados com cadáver. Aqui, inclusive, já avançando, né? Então essa é a hipótese dele. Ficou clara a hipótese, né? Que trabalhar com o joelho estendido, então
faria com que os gastrocnêmios, determinados sarcômeros, ele não cita aqui isso dos sarcômeros, ele fala que o músculo estaria numa posição mais alongada, mas corrigindo aqui, né, determinados sarcômeros estariam em uma posição um pouco mais alongada e isso talvez traria algum benefício em hipertrofia. Ele utiliza um modelo aqui para estimar, né, em qual porção da curva força-comprimento os gastrocnêmios estariam a partir do momento que o joelho está estendido ou que o joelho está flexionado, e veja bem, não é o gastrocnêmio como um todo, né? Então alguns sarcômeros estariam nessa curva força-comprimento a partir do momento que o joelho está flexionado ou que o joelho está estendido. E para isso ele utiliza um software que é conhecido como OpenSym. É um software que une alguns dados que nós temos de cadáver, de coletas que foram realizadas em cadáver, com determinados modelos matemáticos para estimar aqui em qual porção da curva determinados sarcômeros estariam. E o que ele encontra aqui, né? Utilizando o OpenSym. Eu também tenho as minhas ressalvas em relação a esse software, mas ok. Ele encontra que os gastrocnêmios, tanto lateral quanto medial, olha aqui a barrinha, né? Então quando a gente olha essa barrinha, que é uma barrinha um pouquinho mais escura aqui, o que a gente percebe? Que quando o joelho está estendido, então quando o indivíduo está realizando o exercício em pé, que é essa primeira imagem aqui, e o joelho está estendido, os gastrocnêmios medial e lateral, determinados sarcômeros, eles estão nessa parte mais ascendente aqui da curva, quase que no platô. Então, bem na parte ascendente, quase que no platô aqui, né? E, na verdade, eles chegam em determinado momento no platô. E quando o joelho está flexionado, que é a posição sentada aqui, então nós temos essa parte um pouco mais cinza, menos escura aqui embaixo, perceba que eles estimam que determinados sarcômeros do gastrocnêmio lateral e medial, eles estarão bem no início da curva força-comprimento. Agora, no sólio, tanto no sentado quanto no exercício em pé, né, ou seja, com o joelho flexionado o joelho estendido, não altera essa porção da curva. Então não tem diferença aqui nesse aspecto. Beleza. O que é que se espera, tá? Que quando o sarcômero está mais próximo do platô ali da curva força-comprimento, nós temos uma sobreposição dos miofilamentos contráteis, uma sobreposição ótima desses miofilamentos contráteis, e é possível produzir muita força. E com isso, naquele determinado sarcômero, como esses sarcômeros experienciarão a tensão ativa, ou seja, a formação dessas pontes cruzadas ali, essa interação entre actina e miosina, isso seria um dos fatores, um dos pilares para desencadear ali a hipertrofia muscular, para desencadear N processos que vão acontecer a partir daí, que no final das contas vão gerar essa adaptação morfológica. Então, a partir do momento que determinados sarcômeros estão nessa posição da curva força-comprimento, esse posicionamento vai fazer com que aquela estrutura possa experienciar um alto nível de tensão ativa, e isso é um dos fatores que pode desencadear a hipertrofia. É claro que nós temos um contexto envolvido, não é só isso, nós temos um contexto que é ou não favorável à hipertrofia, mas esse seria um dos fatores que favoreceria a hipertrofia do gastrocnêmio lateral e do gastrocnêmio medial a partir do momento que o joelho está estendido. Essa seria mais ou menos a lógica utilizada. Então, como que eles fizeram esse estudo? Tá? Então, eles utilizaram aqui 14 indivíduos não treinados, 7 homens e 7 mulheres, e esses indivíduos realizaram a panturrilha de forma unilateral. Realizaram panturrilha, porque a panturrilha é o exercício, né? O exercício tradicional de panturrilha de forma unilateral. Então é esse exercício em que você realiza a flexão dorsal e flexão plantar de tornozelo. Então, esse movimento de acelerar o carro, basicamente, né? Então, na fase concêntrica e na fase excêntrica tem esse movimento de flexão plantar e dorsal do tornozelo. E aí eles realizavam de forma unilateral. Então, uma das pernas realizava com o joelho estendido e a outra perna com o joelho flexionado, igual essa imagem aqui mostra, tá?
Então, igual essa imagem aqui mostra. Então, uma das pernas aqui com o joelho estendido nesse equipamento e outra das pernas com o joelho flexionado. É interessante esse modelo intrassujeito, né? Porque nós eliminamos o fator de responsividade genética, por exemplo, que a partir do momento que esse modelo intrassujeito é adotado, ele permite. E nesse exercício, o que eles fizeram basicamente? Eles realizaram 5 séries de 10 repetições, mas eles não chegaram já a 5 séries. Então houve uma progressão de 3 para 4 para 5 séries entre a primeira, segunda e terceira sessão de treinamento, chegando em 5 séries de 10 repetições, e eles utilizavam ali 70% de uma repetição máxima. Eu sei que cravar em 10 repetições parece algo que não é tão ideal, digamos assim, mas houve ajuste no peso aqui em si, aqui no exercício, conforme e eles conseguiam realizar, completar todas as repetições sem auxílio, de fato, de uma forma adequada, eles iam aumentando em aproximadamente 5% de uma repetição máxima o peso utilizado. Então houve progresso aqui. E eles faziam 5 então séries com uma das pernas, davam um período de descanso e realizavam ali as 5 séries com a outra perna. E isso era alternado. Então qual perna ia começar era alternado. Eles mediram a área de secção transversal através de ressonância magnética. Então, ressonância magnética é um excelente padrão de análise. Eles analisaram através de ressonância magnética a área de secção transversal dos gastrocnêmios, do sólio e também do músculo como um todo. Então, eles utilizaram essa medida de toda a musculatura, então do tríceps oral de forma completa. E o coeficiente de variação aqui, isso é um dado importante, foi de 9,8 pro gastrocnêmio lateral, 2,2 pro gastrocnêmio medial e 1,8 para o sólio. O que é o coeficiente de variação? É o quanto esses dados dispersam em relação a uma média. Falando de uma forma simples, tá? Quanto menor é esse coeficiente de variação, significa que esse dado tem maior reprodutibilidade. Quanto maior esse coeficiente de variação, ele tem menor reprodutibilidade, tá? Ele varia bastante em relação à média. É um erro de medida, basicamente. Tá? Então, percebam que para o gastrocnêmio lateral é significativamente maior do que para o gastrocnêmio medial e para o sólio. O dado está variando bastante, pode variar bastante para o gastrocnêmio lateral. Significa que, talvez, se houver uma mudança pré e pós, que é uma mudança pequena, para o gastrocnêmio lateral, parte dessa mudança, que é encontrada pré e pós, nos valores pré e pós, pode ser atribuída a uma variação da medida, da coleta, tá? E não, de fato, um resultado em hipertrofia real. Isso é importante sempre ficar atento. Beleza, vamos para os resultados. Teve uma galera aí, há um tempo, num dos meus vídeos, que falou que, puta, eu não mostro os gráficos e tudo mais. Então, beleza. Então, vamos para os gráficos agora. O que a gente encontra aqui nesses gráficos, tá? Vamos lá, gastrocnêmio lateral, esse primeiro. Então, aqui a posição em pé, aqui a posição sentada, e a diferença no valor pré e pós. O que a gente encontra, tá? Quando tem esses 3 asteriscos aqui, o que esses 3 asteriscos mostram pra gente? Tá? Que houve uma diferença no valor pré e pós, e essa diferença aqui é uma diferença maior com 3 asteriscos, então falando em valores estatísticos mais significativos, 2 asteriscos tem significância estatística, 1 asterisco também tem, só que é menor em relação a 3 asteriscos, tá? Então, falando de uma forma superficial, é isso que acontece. Então, o que a gente está vendo aqui? Que para o gastrocnêmio lateral, quando a gente pega no valor pré e pós, houve diferença para quem realizou, para a condição que realizou com o joelho estendido, que é a posição em pé aqui. Então teve diferença pré e pós. Agora, percebam que não tem nenhum asterisco aqui, ó, quando o exercício era realizado com o joelho flexionado, na posição sentada. Significa que para o gastrocnêmio lateral, eles não encontraram diferença significativa nos valores antes e depois, quando o exercício foi realizado com o joelho flexionado, na posição sentada. Significa que eles não encontraram uma hipertrofia relevante de gastrocnêmio lateral quando o joelho estava flexionado. E houve uma diferença entre as condições aqui, né, que significa esse jogo da velha. Então, esse jogo da velha aqui, ó, é uma diferença
significativa, tá? Estatística, entre as pernas, então entre as condições, sentado ou em pé, favorecendo a condição em pé. Ou seja, quem fez o exercício com o joelho estendido, a condição que realizou o exercício com o joelho estendido, teve diferença pré e pós e teve diferença em relação à condição com o joelho flexionado. A mesma coisa encontrada para a gastrocnêmio medial. Teve diferença nos valores pré e pós e teve diferença em relação ao joelho flexionado, sendo que quando o joelho estava flexionado, também não encontraram uma hipertrofia significativa nos valores pré e pós. Tá? Para sólio, houve diferença nos valores pré e pós, tanto com o joelho estendido quanto para o joelho flexionado, e não houve diferença entre as condições. A hipertrofia do sólio foi igual, foi similar. E quando a gente pega na análise de todo o tríceps oral, de todo o músculo, houve diferença pré e pós com o joelho estendido, com o joelho flexionado, e houve diferença aqui também entre as condições favorecendo o joelho estendido. E aí, basicamente é isso que os dados nos mostram aqui nos gráficos, tá? Mas quando a gente vem para os resultados, qual foi a magnitude dessa diferença? Então, para o gastrocnêmio lateral com o joelho estendido, teve aqui uma diferença para e pós de 12,4% e para o joelho flexionado de 1,7%, que é a posição sentada, né? Para a gastrocnêmio medial, de 9,2 com o joelho estendido e 0,6 com o joelho flexionado. Quando a gente pega todo o tríceps oral, 5,6 para o joelho estendido e 2,1 para o joelho flexionado. E do sólio, não houve diferença entre as condições, com uma diferença de 2,1 para o joelho estendido e 2,9 para o joelho flexionado, sem diferença aqui entre essas condições. Ou seja, o que é isso daqui? E aí depois ele vai discutir esses dados, né? Mas, basicamente, o que isso daqui nos mostra? Que, segundo esses dados, com esses indivíduos, né, os valores, principalmente quando a gente analisa gastrocnêmio lateral e gastrocnêmio medial com o joelho estendido, os valores pré e pós são significativamente maiores do que quando o joelho está flexionado. Parece que trabalhar com o joelho estendido para o gastrocnêmio medial e lateral é melhor do que com o joelho flexionado. E daí uma possibilidade, a hipótese de por que isso acontece é a que eu falei anteriormente, né? De qual margem na curva força-comprimento determinados sarcômeros desses músculos estão operando, o que favoreceria, né, essa tensão ativa e o que ela poderia desencadear. Agora, para o sólio não tem diferença. Ele não tem diferença com o joelho estendido ou com o joelho flexionado, então talvez se realizar com o joelho flexionado, para o sólio também pode ser um exercício relevante, assim como realizar também com o joelho estendido também é uma possibilidade, tá? Agora, então, ponto importante. Primeiro, os indivíduos não são treinados, tem que ponderar isso, tá? Quando a gente olha aqui o coeficiente de variação, então vamos lá no coeficiente de variação de 9,8 para o gastrocnêmio lateral. De 9,8 para o gastrocnêmio lateral. Vamos ver aqui a diferença pré e pós do gastrocnêmio. Aqui tem um outro dado, né, que mostra o percentual, a mudança em volume de cada um desses músculos entre a condição sentada ou em pé, mas vamos lá, para a gente não se perder aqui. 9,8 coeficiente de variação para o gastrocnêmio lateral, né? Ok. Então, quando a gente vai ver a diferença para o gastrocnêmio lateral aqui, na condição em pé, com o joelho estendido, teve uma diferença de 12,4%. Bom, o que isso daqui quer dizer, né? Que parte desse percentual que foi encontrado de diferença pré e pós, ao menos uma parte dele, pode ser atribuída a essa variação de medida, e não a um resultado real. Então é importante pontuar isso. Agora, para gastrocnêmio medial, para sólio, aí esses valores ficaram acima do coeficiente de variação. Então parece que realizar o exercício com o joelho estendido, né, olhando aqui na soma dos dados, realmente para os gastrocnêmios faz sentido. É algo que pode ser uma possibilidade frente a esses dados aqui. Agora, é importante pontuar algo, tá? Quando a gente vai olhar, inclusive, vamos levar em consideração e vamos afirmar que os dados do OpenSim estão corretos, eles refletem a realidade. Quando a gente vai analisar
a margem aqui na curva força-comprimento que determinados sarcômeros estão operando com o joelho estendido, não é que eles estão em uma posição mais alongada. Tudo bem, é mais alongado em relação ao joelho flexionado, mas eles não estão na fase descendente da curva. Eles estão ainda na fase ascendente platô ali, ascendente pico. Não estão na fase descendente da curva. Então não é como se os sarcômeros estivessem de fato alongados, não é isso. Tá? Eles estão um pouco mais alongados, determinados sarcômeros, em relação ao joelho flexionado, mas eles não estão. Porque quando a gente fala os sarcômeros estão alongados, calma lá. Então eles estão já na fase descendente da curva? Não é assim, tá? É importante ponderar isso. Muito bem. Então, esses são os dados. Se você é profissional de educação física e deseja se desenvolver na profissão, você precisa dominar esse tipo de fator. E tudo isso eu explico no meu curso, Base do Treinamento para Hipertrofia, é um curso bem completo, a gente fala sobre tensão mecânica, estresse metabólico, dano tecidual, sobre como escolher os exercícios de forma adequada, N fatores ali. Se você é profissional de educação física, não pode perder esse curso, eu vou deixar o link aqui na descrição e nós nos encontramos no próximo vídeo.